Replicantes amigos, a notícia dessa sexta-feira, dia 28 de março, vem da Catalunha, na Espanha. Foi a reviravolta no caso do jogador Daniel Alves, vocês lembram? Ele foi acusado e condenado lá na Espanha pelo crime de estu, aquela palavrinha que a gente não pode falar aqui no YouTube, para não correr o risco de sofrer algumas penalizações aqui na plataforma. No vídeo de hoje vamos relembrar, seguindo uma ordem cronológica, a sequência dos fatos que levaram o jogador da seleção brasileira para a cadeia lá na Espanha. E vamos trazer a decisão que representa a reviravolta do caso e ainda o que poderá acontecer daqui para frente. Então, vamos pro vídeo. O ex-jogador da seleção brasileira Daniel Alves foi condenado em 22 de fevereiro de 2024 a 4 anos e meio de prisão na Espanha por crime de estu cometido em 2022 contra uma jovem de 23 anos. O fato aconteceu na madrugada de 30 para 31 de dezembro de 2022. Já era ali por volta das 3h30, 4 horas da manhã. Uma jovem de 23 anos, juntamente com duas amigas que haviam sido convidadas a permanecerem no camarote do jogador Daniel Alves durante essa balada. Essa jovem foi convidada por Daniel Alves para ir até o banheiro da Boate Sutton, que é uma boate famosa em Barcelona, onde se desenrolaram os fatos. Existe uma câmera que consegue captar a imagem da jovem e de Daniel Alves no meio da pista, no momento em que eles se dirigem ao banheiro juntos. Inclusive, essa imagem ela foi usada posteriormente como uma prova de que, para irem até o banheiro, houve uma espécie de convite e não algo forçado, justificando assim uma vontade consciente da jovem de ir até o banheiro. Pelo menos isso foi alegado no processo. Assim como também foi dito que dentro do banheiro somente os dois sabem realmente o que aconteceu de fato. Eles ficaram 17 minutos, Daniel sai antes, a jovem sai depois, e ela, quando se encontra novamente com suas amigas dentro do camarote, ela se põe a chorar compulsivamente, narra os fatos para suas amigas daquilo que ela passou dentro do banheiro e é acolhida pelos seguranças da boate, que iniciaram ali um protocolo de segurança escutando a jovem, e naquele momento já se constatava que o jogador Daniel Alves não estava mais no local. Uma iniciativa inovadora foi fundamental na prisão de Daniel Alves. O jogador é acusado de estuprar uma jovem numa boate em Barcelona, e a cidade tem um plano especial para lidar com esse tipo de caso. É o chamado protocolo No Calling, não nos calamos. É um pacote de ações de prevenção e para identificar um caso de violência de gênero. O protocolo foi aplicado rigorosamente no caso do jogador. Os seguranças viram a vítima chorando, a levaram para um local reservado e chamaram a polícia. Depois, ela foi direcionada ao hospital e a coleta de provas começou imediatamente. Isso foi essencial para a prisão preventiva do jogador. O princípio do protocolo é deslocar a atenção para a vítima e a sua privacidade. O agressor deve ser rejeitado e não se deve mostrar sinal de cumplicidade com ele. Esse protocolo é inovador porque envolve o setor de lazer na luta contra a violência de gênero. E a reação da Boate Sutton foi considerada exemplar pelas autoridades. Essa moça, ela é então encaminhada para um hospital especializado, né, um hospital que atende vítimas que sofreram violência sexual, e lá é feito exames que comprovam realmente que essa moça havia sido estuprada. Eles colhem sêmen e colhem sêmen também na roupa dela. O que a polícia faz nesse ínterim? Ela volta também ali na boate e começa a recolher vestígios dentro do banheiro, aonde essa determinada moça havia dito que tinha sofrido essa violência. É lógico que a polícia também ela vai colher depoimentos, né, dos garçons, das pessoas, do administrador da boate, daquilo que tinha acontecido. Ela pede, inclusive, essas câmeras de segurança para que isso possa ser analisado. Esse período da boate, logo depois que ele sai da boate, ele volta para a casa dele, ele volta para o México, porque o Daniel Alves jogava, na época, pelo Pumas no México. Então, também vale aqui ressaltar que o Daniel Alves possuía residência no México. Ele é brasileiro, ou seja, ele possui passaporte brasileiro, e como é casado com uma espanhola, também possui passaporte e cidadania espanhola. Essa era a situação do Daniel Alves naquele determinado momento. O que vai acontecer? O Daniel Alves, ele é indagado
pela imprensa, né, porque esse caso começa a rondar ali a Espanha, e ele no primeiro momento faz um vídeo, né, nas suas redes sociais e ele nega tudo. Depois ele concede uma entrevista, né, para o jornal Antena 3, lá na Espanha, e também nega absolutamente que tenha violentado, estuprado, abusado de qualquer mulher. E diz mais, ele diz o seguinte: eu não sei quem é essa mulher. Muito bem, isso é o que o Daniel Alves faz no primeiro momento. E em paralelo a isso, está acontecendo uma investigação, né, policial. Quando a gente fala de mulheres, né, de vítimas que sofreram, né, essa violência sexual, essas vítimas têm o direito de permanecer anônimos, elas têm o direito ao anonimato. Mas o que acontece? Quando a mãe da Joana Sanz veio a falecer, é feito um velório. E o Daniel Alves vem para o velório da sogra, e é nesse mesmo período que as autoridades policiais, e a convite inclusive da juíza de instrução, né, do 15º Tribunal de Instrução, pede que ele venha para prestar esclarecimentos do que havia acontecido. Ele se diz inocente, ele diz que não havia feito nada, ele não vê problemas e ele comparece. Inclusive, pelo que recebemos de informação, ele vai prestar declarações porque disseram para ele: não, é uma coisa de praxe, você precisa vir até aqui para explicar o que aconteceu. E ele assim o faz. Só que ele vai sem a presença de um advogado. E o que acontece nesse dia 20 de janeiro é que ele começa a contar versões diferentes para essa juíza. No primeiro momento, ele repete a versão de que não conhecia a vítima. E aí a juíza, né, como uma pessoa bastante experiente, avisa ele e fala: olha, nós recolhemos material genético. Nós temos aqui, né, material suficiente para comprovar que essa moça sofreu um estupro. Aí ele automaticamente já resolve mudar a sua versão. E ele passa a dizer então para a juíza que aquilo não havia sido um estupro, mas sim que a vítima havia ido em direção a ele e praticamente o forçado a fazer sexo. Ele informa para a juíza que essa moça sentou no colo dele. E aí uma juíza experiente diz: muito bem, mas essa vítima alega que viu uma tatuagem sua numa região íntima, que nessa posição pela qual você aqui está me informando, não seria possível que isso tivesse acontecido. E aí, novamente, o Daniel Alves muda a sua versão, e aí passa a dizer que, não, então, pera um pouco, acho que não foi isso, mas o sexo foi consentido. Nós tivemos uma relação dentro desse banheiro, dessa boate, mas foi sexo consentido. Você pode, né, eu imagino que ele tenha dito, checar nas câmeras de segurança, nós estávamos dançando, tudo ia muito bem, e acabamos nesse banheiro e tivemos ali uma relação sexual consensual. Essa juíza entende que o Daniel Alves traz muitas versões diferentes, muitas inconsistências naquilo que ele fala. Diferentemente da vítima, que já havia prestado várias declarações e manteve a sua postura bastante firme em relação ao que tinha acontecido com ela, a esse terrível fato que ela passou. O que essa juíza faz? Ela declara a prisão preventiva do Daniel Alves. Então, aquela ida, que seria somente para prestar esclarecimentos, acaba sendo o momento no qual ele é preso preventivamente. E a gente entende que essa prisão aconteceu porque versões um tanto quanto descabidas foram dadas por ele. Primeiro eu gostaria de desmentir todas essas acusações que estão circulando aí com meu nome. Eu sou uma pessoa que eu construí a minha vida, construí a minha carreira, construí a minha história, construí o meu nome à base de muito respeito, à base de não invadir o espaço dos outros em nenhuma das áreas, né, dessa existência. E muito menos invadir o espaço de uma mulher sem que ela me permita. O Tribunal Superior de Justiça da Espanha, no dia 10 de janeiro, confirma para a imprensa que o Daniel Alves estava sendo investigado pelo crime de violência sexual. E os testes confirmam que o DNA é do jogador Daniel Alves.
O que nós acreditamos é que a polícia espanhola, a polícia catalã, colheu ali saliva, que foi feito de forma voluntária, do jogador Daniel Alves. E o resultado deu positivo. Ou seja, não resta dúvida que o material genético encontrado nessas peças é do jogador Daniel Alves. Daniel Alves foi condenado. O ex-jogador da seleção brasileira recebeu a sentença por agressão sexual a uma mulher de 23 anos. O crime aconteceu no banheiro de uma boate em Barcelona. Daniel Alves já cumpriu 1 ano de detenção. A advogada vai recorrer da decisão da Justiça espanhola para tentar diminuir a pena. Na saída do tribunal, ela disse: "Ainda acreditamos e vamos continuar defendendo a inocência dele." Já o advogado da vítima comemorou. A sentença mostra que ela sempre falou a verdade. Antes do julgamento, a defesa do ex-jogador depositou na conta do tribunal 150 mil euros, quase 900 mil reais. Esse dinheiro foi doado por Neymar. A atitude fez com que Daniel Alves tivesse uma pena reduzida. Ele também vai arcar com os custos do processo. Depois que sair da cadeia, a liberdade de Daniel será supervisionada. Ele vai ter que se manter afastado da moça por pelo menos 1 quilômetro. A justiça espanhola hoje absolveu, a justiça catalã absolveu Daniel Alves, por conta daquele crime que a gente noticiou várias vezes aqui na rádio, né, de agressão. É o nome que se dá à Espanha, é o nome que se dá aqui na Espanha, para o crime que estava sendo acusado o Daniel Alves, e chegou a ser condenado, né? Ele ficou 14 meses em prisão preventiva, depois disso foi condenado, estava cumprindo em liberdade até que o recurso fosse julgado. Hoje saiu o julgamento do recurso no Superior Tribunal de Justiça aqui da Catalunha. O que acontece é o seguinte, Du, existiam incoerências entre o relato da mulher que acusava o Daniel Alves e o vídeo que mostrava os dois na discoteca, na pista de dança da boate onde eles estavam. Ela disse que estava incômoda com o comportamento dele e que ele teria levado ela para o banheiro e que ali havia acontecido uma relação sexual de forma não consensual. Este vídeo, no entanto, segundo os magistrados que julgaram o recurso, sugere de que ela não estava incômoda com Daniel Alves, que havia ali, inclusive, um certo combinado entre os dois, que primeiro um ia para o banheiro, que depois outro iria. Isso já havia sido levado em consideração no primeiro julgamento, mas ainda assim consideraram o relato dela mais forte e consistente do que o relato do Daniel Alves, e por isso ele tinha sido considerado culpado naquele momento. Dessa vez considero que, pela presunção de inocência, que existe um padrão, né, assim, uma régua para se traçar de presunção de inocência, e de como existe essa inconsistência no discurso dela, e que como é a palavra dela contra a palavra dele, porque ninguém sabe o que aconteceu dentro do banheiro, só os dois. E existe essa inconsistência entre o que mostram as câmeras e o que ela relatava sobre estar incômoda com ele, que não se pode provar que aconteceu. Inclusive, nos autos, eu peguei aqui uma parte anotada, vou traduzir pra gente, isso não permite afirmar que a hipótese verdadeira seja a que mantém a defesa do acusado. Então não é, neste momento, para que a gente entenda, a justiça espanhola não é que considera que tudo que o Daniel Alves alegou está correto e tudo que a mulher que o acusa esteja incorreto. Simplesmente que não se pode provar, nem uma coisa, nem que outra. E aí é aquele velho ditado e paradigma da justiça, né? Até que se prove o contrário, todos são inocentes, e o Superior Tribunal de Justiça aqui da Catalunha acredita que não é possível, apenas com um relato, provar de que o Daniel Alves seja culpado. Por isso a condenação dele é anulada. Ele já vinha cumprindo a pena em liberdade, segue em liberdade aqui na Espanha. Tem um outro fator também, só para terminar aqui, e aí eu fico à disposição de vocês. Foi encontrado o resto de DNA na boca da mulher, o que sugeriria prática de sexo oral, o que ela também tinha negado que aconteceu. Isso também não é uma novidade, também estava já presente essa evidência no primeiro julgamento, e ainda assim o Daniel Alves foi considerado culpado. O Daniel Alves que mudou também várias vezes de versão. Isso agora também foi levado em consideração para que essa condenação fosse anulada. Du? É um caso muito complicado e certamente poderia ter sido evitado. No caso de um dos dois ali, se tivesse deixado de dar um pequeno passo que fosse naquele trajeto pista-banheiro, e tudo poderia ter sido evitado sim.
um pequeno segundo de lucidez e nada disso teria acontecido. É uma jovem, né, que passa pelo pior nível de vergonha e exposição na destruição da sua dignidade, um atleta famoso que, ao alegar consenso das partes, ele passa por cima da sua condição familiar de casado por alguns segundos de prazer. Será que vale? E a gente fica aqui aguardando os próximos passos desse processo, que ainda cabe recursos, e torcendo para que a justiça seja feita. Se você chegou até aqui, aproveite para deixar o seu like, caso esse vídeo tenha te levado a algum tipo de reflexão, e deixe a sua opinião nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo.